Olá, pessoal! Uma reviravolta na vida de um homem começou quando uma mensagem inesperada de sua ex-mulher, após anos de separação devido a uma traição, apareceu no Facebook. O que inicialmente parecia um simples contato acabou revelando segredos e emoções há muito enterrados. Minha ex entrou em contato comigo depois que o marido perfeito dela a traiu. Agora, suas amigas tóxicas estão me atacando porque eu não a aceitei de volta. Ela acabou de se divorciar. O marido a deixou por uma mulher mais jovem. Ela tem 36 anos, eu tenho 38, e o marido dela tem 43 e a deixou por uma garota sueca de 23 anos no trabalho dele. Ela tem 3 filhos com ele, um de 8 anos e 2 pequenos, de 3 e 4 anos. Ela me contatou no Facebook, dizendo que não conseguia respirar quando viu meu rosto novamente. Disse que eu estava tão bonito e que ela envelheceu e todas essas coisas. Me viu na página de ex-alunos da nossa faculdade quando decidi entrar no grupo. Decidi responder a ela fingindo ser amigável, mas a dor voltou. Eu a esqueci e levei 3 anos para superá-la e seguir em frente. Ainda me lembro dela fazendo um pacto com algumas garotas da nossa turma, dizendo que nunca iria namorar comigo. Foi o que uma das garotas me disse. Disseram a ela que eu era fraco, que não era bom o suficiente para ela, que ela merecia um homem forte, todas essas coisas estranhas que não faziam sentido. Era como se estivessem com ciúmes e plantando sementes na cabeça dela. Ainda me lembro de dizer a ela para não contar tudo sobre nossa vida para aquelas garotas. Se você disser algo como estou triste ou machucada, elas vão tentar plantar sementes. Ela chorou e disse que não sabia em quem confiar. Bem, ela confiou nelas em vez de confiar em mim e acabou traindo, ficando com 10 pessoas, incluindo amigos em comum e 2 das garotas que eu achava que eram nossas amigas próximas. Isso foi em meados dos anos 2000. Ela alegou que estava bêbada. Ela tentou resolver as coisas comigo, mas a confiança estava quebrada. Eu tentei, mas não consegui, então simplesmente deixei para lá. Foi difícil sentir falta dela e do seu sorriso. Só consegui superá-la quando uma amiga nossa me encontrou na livraria e conversamos sobre os velhos tempos. Perguntei sobre ela e minha amiga me disse que ela seguiu em frente comigo muito rápido. Ela nunca perguntou sobre mim, nunca sentiu minha falta. Começou a namorar vários caras, inclusive um dos nossos amigos. Todos os meus amigos basicamente eram amigos dela também. O triste é que eu fui amigo deles primeiro, e então ela apareceu. Decidi que essas pessoas não eram boas para se estar por perto. Todos esconderam o que ela fez de mim e todos diziam coisas negativas sobre mim para ela. Ela acabou se casando. Foi isso que ela me disse na sua mensagem. Disse que me viu durante a pandemia, que ainda trabalha e que estava muito grata por ter um emprego bem remunerado durante esse período. Eu disse a ela que fui demitido, tentando fazê-la perder o interesse. Ela disse que o marido a traiu, que um dia ele disse que conheceu outra mulher e isso a abalou. Ela não conseguia parar de chorar. Ele a deixou em 2019 e ela tentou lutar pelo casamento, mas ele disse que engravidou a amante e finalizaram o divórcio rapidamente. Ela disse que quer a guarda total, mas ele pode ficar com as crianças de vez em quando. Ele disse que isso era o mínimo que podia fazer pelo sofrimento que causou. Ela me disse que esse era o homem que a irmã e as amigas dela escolheram para ela. Basicamente aprovaram ele. Ele não era bonito, nem charmoso, mas tinha a cabeça no lugar e cuidava da mãe e da família. Ela me disse que esse foi o cara que ela escolheu em vez de mim. Quando disse isso, começou a chorar. Ela me perguntou sobre minha vida, se eu era casado ou tinha filhos. Eu disse que não. Então, ela me mandou mensagens mostrando fotos de nós juntos, como se tudo fosse como nos velhos tempos. Eu fiquei furioso, pensando como essa mulher pode achar que está tudo bem. Ela não sabe como terminou o nosso relacionamento? Ela ficou do lado deles em vez de mim, me deixou para morrer. Nunca se importou em saber como eu estava, e agora só entra em contato porque perdeu a beleza. O marido a deixou e a usou. Ela pediu para ouvir minha voz e perguntou se podia me ligar. Eu pensei, tudo bem, e no momento em que disse alô, ela começou a chorar. Ela disse que não podia acreditar, que estava com o estômago vazio, que sentia falta da minha voz, que não conseguia respirar. Eram lágrimas reais, fluindo. Eu perguntei se ela estava bem. Pedi para não chorar. Ela me disse que não conseguia parar de pensar em mim, em como eu sorria para ela, em como eu era espontâneo e a fazia rir, em como eu era charmoso. Ela disse que lembrava do perfume que eu usava, de tudo. Eu estava ao telefone,
me contendo, porque meus sentimentos estavam mistos. Feliz por ouvir a mulher que amei há muitos anos e triste porque ela me apunhalou pelas costas e nunca se importou comigo. Conversamos e ela pediu para nos encontrarmos apenas uma vez. Então eu desliguei o telefone. Ela me mandou uma mensagem dizendo desculpa. Eu respondi perguntando desculpa pelo quê? Ela não conseguiu responder. Disse que seria mais fácil explicar se nos encontrássemos pessoalmente. Eu disse que era melhor não nos encontrarmos por causa da pandemia. Ela disse que podemos sair para comer fora, que precisava me ver ou iria desmoronar. Ela me disse que ouviu conselhos errados e deveria ter me escutado, mas que lutou muito. Ela me disse que chorou durante dias, lutando sobre o que fazer. Queria ficar comigo, mas disseram que eu era um vagabundo e nunca seria nada, que eu era um garoto bonito e garotos bonitos sempre traem. Então, ela me traiu para que eu não gostasse mais dela. Ela alega que foi por isso que ficou com várias pessoas numa festa, porque sabia que eu não deixaria de amá-la. Disse que os amigos e a família não gostavam de mim e que ela não podia me escolher em vez deles. Eu, sendo uma pessoa carinhosa, não queria ouvir isso. Ela já tinha passado por tanta coisa, o marido a deixou, ela não tinha ninguém, etc. Então, eu disse, por favor, não fale sobre isso, está me machucando também. Não quero ficar bravo. É passado, vamos seguir em frente. Focar nos seus filhos e talvez algum pai solteiro possa namorar você e vocês podem formar uma família mista ou algo assim. Perguntei às minhas tias e primas por conselho e elas me disseram que ela era uma diaba, uma lobo em pele de cordeiro, que eu não devia dar atenção a ela. Essa mulher nunca te amou. Uma mulher que te ama morreria por você, nunca gostaria de te ver machucado. Você é um homem bom, se importa demais e ela sabe disso. Por que você está sentindo pena dela? Minha tia então me disse, pergunte a si mesmo, quando você estava sofrendo, ela estava lá por você? Se você estivesse no lugar dela, ela faria o mesmo por você. Eu disse, não, ela não faria. Recentemente, as amigas dela me mandaram mensagens dizendo que, se eu realmente amasse, daria uma segunda chance a ela. Quando li isso, fiquei irritado. Uma segunda chance? E quanto a mim? Ela me quebrou, me deixou por outro e agora estão tentando me fazer sentir culpado? Eu apenas respondi dizendo que não queria machucá-la, mas que ela me deixou por aquele cara. Como você se sentiria? Ela disse que entendia, mas que só porque ela tem 3 filhos, isso não significa que ela não pode te amar. Ela te amava antes, perdoe e siga em frente. Você também não é jovem. Essa amiga, que eu conhecia bem, estava me falando assim. Ela foi uma das amigas que aconselhou que eu não prestava e a apresentou ao cara que ela se casou. Então, pensei, se essa garota realmente me amava, por que ela ainda fala com essa mulher que não vale nada e a faz me mandar mensagens? 2 dias depois, o pai dela me manda mensagem dizendo que minha filha está sofrendo e gostaria de ter um encerramento, pelo menos. Você poderia dar isso a ela? Eu fiquei chocado de novo. Como assim encerramento? Por que eu preciso dar a ela o que ela quer? Se quando eu queria um encerramento ela não me deu nada. Não consigo acreditar. Esse é o homem que me odiava e amava aquele cara que ela se casou, o cara simples que a traiu. Agora ele tem a audácia de me forçar a voltar com a filha dele. Isso é uma loucura e estou feliz que minhas tias e primas me disseram qual é a verdade e como o pai dela está tentando me fazer aceitá-la de volta depois de ela ser usada e jogada fora com 3 filhos. Esse homem até me disse que o marido dela era um homem muito melhor do que eu. Estou ficando com raiva aqui, como devo lidar com essa situação? Eu lutei, mas tive que encontrá-la. Já cometi um erro ao responder às mensagens dela no Facebook e depois deixar ela ligar para meu telefone. Eu me encontrei com ela. Tentei ao máximo não ficar bravo ou demonstrar raiva quando a encontrei. Ela já estava esperando do lado de fora, em frente ao restaurante. Ela me viu chegando, eu estava com minha máscara na mão e não a notei de imediato até ela me ver. Eu estava caminhando e vi alguém chorando com as mãos cobrindo o rosto. Era ela, e ela correu até mim e me abraçou. Eu não a abracei de volta. Minhas mãos ficaram ao lado do corpo. Ela estava fazendo uma cena e as pessoas estavam olhando. Uma senhora idosa passou por nós e perguntou: "Vocês são casados?" E ele está voltando do serviço militar. Eu disse: "Não, apenas uma velha amiga da faculdade." A senhora idosa disse: "Bem, ela está muito emocionada para ser apenas uma velha amiga. Vocês são um casal bonito." Eu já estava pensando que isso era uma má ideia.
Ela estava fazendo uma cena, ficando toda emocionada e as pessoas nos olhando como se estivéssemos apaixonados ou ela estivesse apaixonada e eles fossem nos beijar. Eu mantive a calma e fizemos o pedido e esperamos nossa comida do lado de fora. Ela parecia mais velha, com um pouco mais de peso. Ela me disse que sentia minha falta e que seu coração estava batendo forte. Então nós começamos a conversar. Ela me mostrou fotos das filhas e eu disse que elas pareciam com o pai delas. Ela ficou muito feliz, mas eu não. Ela estava agindo como se tudo estivesse bem e eu apenas segui o jogo. Comemos e terminamos a comida, e eu queria falar com ela em particular, então disse: vamos caminhar até aquela área do parque e sentar em um banco para conversar. Perguntei: qual é o motivo de você querer me encontrar? Ela disse diretamente que sentia minha falta e pediu que eu a ouvisse e não ficasse bravo. Ela não é boa em explicar. Ela me disse que cometeu um erro. Disse que entenderia se eu não quisesse nada com ela, mas que, se não tivesse passado pelo que passou, se não tivesse estado com os caras que esteve e se casado com o cara que casou e ele a deixado, nunca saberia que eu era o único. Eu então perdi a paciência com ela. Primeiro, falei calmamente e disse: deixe-me ver se entendi direito. Você me traiu e continuou amiga das garotas que falavam mal de mim e dos amigos com quem você se beijou, e então me trocou por outro. Você me deixou, o único que te amava mais, o único que confiava em você, o único que não tinha ninguém. E perguntei: você ainda fala com esses amigos? Ela começa a chorar e diz que sim. Então você me abandonou e agora quer que eu faça parte da sua vida de novo depois que seu marido te traiu e te deixou por uma mulher mais jovem. Ela diz: eu entendo, enquanto chora. Eu disse: você sabe como isso é ofensivo e descarado? Você tem a audácia de sugerir o que sugeriu, como se eu estivesse ganhando algum tipo de prêmio. O que eu ganho de especial? O que você tem a me oferecer que essas mulheres mais jovens não têm? Você já me traiu, mentiu, me traiu. Você ainda fala com essas pessoas, escolheu elas em vez de mim e as ouviu em vez de me ouvir, e teve filhos com outro homem. Isso me mostra que você estava me usando, que você não se importa comigo. Você acha que eu sou algum tipo de bobo que vai simplesmente te perdoar? Ela começa a chorar muito e tem um ataque de pânico, dizendo: eu não sei como dizer isso, eu não sei, e sinto muito. Eu me culpo todos os dias pelo que fiz com você, eu realmente me culpo. Eu então grito: mentira, você está cheia de mentiras. Você seguiu em frente depois de mim, eles me disseram. E ela perguntou: quem te disse? Eu respondi: não importa, você namorou outros caras, eu odeio caras que conhecemos logo depois de você me deixar. Eu me sentia culpado, pensando que tudo era minha culpa e você ainda mente. Você nunca perguntou por mim. Eles mostraram um vídeo nosso juntos e você nem derramou uma lágrima. 3 anos depois de me deixar, não estou fazendo isso para te machucar, porque sei como você é. Você vai falar com suas irmãs, suas amigas depois disso, porque você não sabe pensar por conta própria e elas vão dizer a mesma porcaria de sempre, que eu não presto e você merece coisa melhor. Eu realmente te amava. Eu queria que você tivesse meus filhos. Se você tivesse se casado comigo, eu ainda estaria com você hoje. Ela disse: eu sei. A irmã dela liga, ela está cuidando da sobrinha e disse que precisa ir trabalhar em breve, então cortamos nosso encontro. Eu a acompanho até o carro dela e ela tenta me abraçar de novo. Eu digo não, e ela insiste, então eu deixo ela me abraçar. Ela começa a cheirar a minha nuca e diz como sente falta do meu cheiro e do meu perfume. Pouco depois de chegar em casa, antes de dormir, ela me manda uma mensagem dizendo: eu não vou parar de lutar por você. Você me perguntou o que tem de especial. Eu não tenho nada. Você estava certo. Eu me entreguei a outros, mas nunca senti o que sinto com você. Eu lutei contra isso, ouvi os conselhos errados e escolhi contra você, paguei caro e sofri por isso. Você merece ter um novo começo com uma mulher mais jovem. Você merece isso. Tudo o que posso fazer é tentar provar para você e não vou parar de lutar por você. Espero que você me perdoe, mas se não, também entendo. Essa foi a última mensagem que ela me enviou e eu não respondi. Eu parei de falar com ela depois de nos encontrarmos. Ela continuava me enviando mensagens no Facebook, mas depois parou. Antes do Natal, ela me enviou uma mensagem de texto e depois uma mensagem de voz no Facebook, perguntando o que eu faria no Natal ou na véspera de Ano Novo.
Ela me mandou uma citação sobre perdão novamente e uma história de uma pessoa que não amadureceu até mais tarde, dizendo que todos aprendem, mas alguns amadurecem mais rápido do que outros, basicamente insinuando que a história é sobre ela. Que ela não percebeu que machucou alguém até perder tudo e agora sente a dor dessa pessoa que machucou e percebe que essa pessoa era quem ela deveria estar. De qualquer forma, eu não respondi a ela. Depois do Natal, a amiga dela me mandou uma mensagem no Facebook, dizendo que eu era uma desculpa patética para um homem, que eu era um covarde e não a merecia, e que eu era fraco por não seguir em frente e perdoá-la. Ela também disse que um homem nunca deveria fazer o que eu fiz e magoar os sentimentos de uma mulher, que eu estava mostrando minhas verdadeiras cores e sendo mesquinho. Ela disse que, se eu realmente amasse, teria dado uma segunda chance e que tudo o que eu disse sobre amá-la anos atrás era falso, porque agora que ela está solteira e não tão bonita, mostra que eu era superficial e só a amava pela aparência. Ela realmente me criticou. Decidi responder à amiga dela e disse: bem, o que eu ganho de tão especial? Ela perguntou: o que você quer dizer? E eu disse: ela me traiu, basicamente me abandonou e nunca pensou em mim, teve filhos com outro homem que você ajudou a aprovar e apresentou para ela, e disse a ela que eu não prestava anos atrás. A amiga dela não se deu ao trabalho de responder e apenas mandou um emoji de não quero ouvir e disse: sabe de uma coisa? Esta conversa acabou. Você a perdeu. É 2021, as mulheres merecem algo melhor. Ela não conseguiu responder quando eu disse que ela a apresentou ao marido que a traiu. As amigas dela são tóxicas. Ainda sinto pena dela, pois ela foi ingênua e indecisa. É triste quando as garotas não conseguem pensar por conta própria, como minha ex. Elas têm amigas controladoras que fazem coisas assim. Eu a calei com um comentário sobre ela ter apresentado o ex-marido e aprovado, e disse que eu não prestava anos atrás. Esta amiga é um pedaço de merda, sem remorso. Ela não sente culpa ou se recusa a sentir culpa ou remorso por aconselhar minha ex a não ficar comigo, mas depois apresentá-la a um pedaço de merda que se casou com ela, a traiu e a deixou pendurada. Em vez disso, ela me ataca, me chama de menos homem. Não vejo essa garota há 15 anos, então que se dane. É minha culpa? Falar sobre tentar desviar ou tirar qualquer culpa de si mesma. Edit. Bloqueei a amiga também. Ela conseguiu contornar o bloqueio. O mais louco é que eu não respondo a minha ex. Ah, esqueci de mencionar quando a amiga dela disse: como você ousa? Este será o primeiro ano novo que ela passará sozinha. Quero dizer, que tipo de mentalidade de direito é essa? Não, estamos em uma pandemia e eles interromperam todas as reuniões em massa, tentando me colocar na culpa ou algo assim. Espero que algumas pessoas estejam lendo isso e aprendam com meus erros aqui e aprendam com minha história. É extremo, mas sempre evite mulheres com amigas controladoras, manipuladoras e intrometidas como essa. Ela é basicamente a mesma amiga que disse a ela que eu não prestava e que ela merecia algo melhor. Depois é a mesma amiga que a apresentou ao marido que acabou traindo e deixando-a. Eu sinto que ela me atacou de propósito para contar a minha ex que me repreendeu para salvar a cara por ser a conselheira que disse a ela para me abandonar e depois a apresentou a um cara que ela tinha certeza de que era melhor do que eu. Ela está tentando encontrar uma maneira de evitar qualquer responsabilidade pelo seu conselho e por estar errada. Acho que ela ficou com ciúmes porque viu várias garotas me convidando para passar as festas e eu ignorei a mensagem e o convite dela, mas respondi aos convites delas e apenas disse: vou ver o que acontece, mas me mande uma mensagem no meu telefone. Eu percebi que essas mulheres nunca mudaram, tóxicas até na idade adulta. Ela provavelmente chorou para sua amiga e então ela me atacou, como se quisesse que eu fosse o vilão, porque essa amiga é a mesma que disse a ela que eu não prestava e, anos depois, a apresentou ao cara com quem ela se casou e que a traiu. Então, essa amiga está tentando ser a heroína novamente para salvar a cara. Uma verdadeira manipuladora que não gosta de sentir culpa. Me pergunto se ela é sociopata ou psicopata. E se vocês estão se perguntando: espere, essa amiga louca se envolveu com o marido da sua ex? Eles ainda eram casados quando isso aconteceu? Foi depois? Não, a amiga louca apresentou minha ex ao marido. Elas ainda são amigas, mesmo depois de ele traí-la com alguém? Não, a amiga louca apresentou minha ex ao marido. Ela também é a amiga que, na faculdade, me disse que eu não prestava porque eu era bonito e fraco. Pois, segundo ela, eu jogava futebol e provavelmente trairia minha ex. E o estranho é que eu mal falava com essa amiga e ela sempre foi rude comigo pessoalmente, mas dizia todas essas coisas erradas sobre mim. Quando conheci minha ex, ela estava pulando de um relacionamento para outro.
Eu não sabia na época, mas ela me dizia que o namorado dela era um idiota e frio com ela. Fazia-o parecer um idiota e me fazia odiá-lo. Então, quando eu estava pronto, ela pulou para mim. Depois disso, ela disse a todos os seus amigos e familiares que eu estava sendo cruel. Ela basicamente fez comigo o que fez com seu ex. Encontrei o ex-namorado dela e ele era o cara mais legal de todos. Ele também não tinha ideia de que ela estava dizendo todas essas coisas sobre ele para outras pessoas e disse que era difícil acreditar. Eu disse, não, e abri meu telefone, mostrando a ele um e-mail que ela me enviou antes, dizendo que ele era um perdedor bêbado que não tinha tempo para ela e que ele era um idiota. Ele ficou chocado e eu também fiquei, porque ele disse que sabia de mim, mas ela lhe disse que eu era apenas um amigo da escola. Vou admitir, o único motivo de eu não bloqueá-la é porque ela está me observando e sofrendo por dentro. Ela vê garotas mais jovens me mandando mensagens, viu fotos das minhas ex-namoradas e eu sei que isso a está afetando. Não respondi ou reagi a nenhuma mensagem ou mensagem de voz. Quando a encontrei pessoalmente, ela não era mais bonita, a jovem radiante que eu conhecia. Ela continuava dizendo como eu era bonito e como se sentia feia perto de mim, dizendo, uau, você é tão bonito. Ela não estava recebendo a atenção que costumava receber. Estava como um cachorro enfraquecido, desesperado por comida ou algo assim, mas acho que foi o karma. Eu fui gentil com ela e nunca gritei. Não respondi a uma única mensagem de texto ou mensagem de voz. Ela provavelmente chorou muito quando eu respondi à minha ex-colega de trabalho, que é linda, quando ela disse, e aí, gatinho, não ouço de você há séculos, velhote. Ela tem 27 anos e me chama de velhote, mas disse que está se mudando de volta para a Califórnia e quer se encontrar comigo. Acho que, quando eu estava respondendo, ela leu as mensagens e ficou com ciúmes ou magoada e fez o mesmo que sempre faz. Chorou para as irmãs ou amigas. Sinto pena dela. Ela é indecisa. Eu sou uma boa pessoa e não tenho ódio ou maldade. Outros caras teriam se vingado e a machucado, mas não eu, porque segui em frente e apenas as lembranças dolorosas permanecem. Lembro que, na faculdade, se discordássemos de algo e eu ficasse chateado, ela corria, chorava e ligava para irmã ou amigas, e elas diziam o que ela queria ouvir, como não é culpa sua. Ela não consegue lidar com a culpa ou estar errada. Também lutava com suas decisões. Lembro que ela me disse que a irmã falou para ela me dar um ultimato e uma lista de exigências. O mais louco é que, quando estávamos namorando, ela me disse chorando que uma amiga dela disse que eu era fraco e provavelmente a trairia porque, segundo elas, eu não gostava da forma como apertava a mão de uma garota e porque eu era bonito e estava no time de futebol. Então, ela estava lutando com sua decisão. Era indecisa e não conseguia tomar decisões por conta própria. Além disso, suas amigas sabiam que ela tinha sido traída no ensino médio e isso a machucou, então provavelmente usavam isso para manipulá-la. Todas as amigas dela não são bonitas. Ela era garota bonita e todas têm namorados feios ou são solteiras. Até o ex-marido dela não era carismático ou bonito. Não estou sendo superficial, isso é apenas o que uma amiga minha me disse. Que mulheres tóxicas são superficiais, e se não conseguem ter o melhor, ficam com ciúmes das amigas que têm um homem charmoso ou atraente. Ela disse que essas são as falsas amigas. O engraçado é que elas disseram a ela que eu era bonito demais e que provavelmente trairia. Mas o marido, que não era atraente, foi quem traiu. É estranho como a insegurança dela se mostrou, me julgando pela aparência, alegando que, porque eu modelava e jogava futebol, acabaria traindo. Ela se cercou de mulheres que diziam sim para tudo. Essas mulheres faziam ela se sentir bem e sempre a bajulavam, dizendo que ela nunca estava errada quando fazia algo. Ela gostava disso. Lembro que uma das amigas dela disse, você tem que experimentar diferentes homens antes de se acomodar. Ela me contou que a amiga disse isso para ela. Elas também começaram a chorar quando minha amiga disse que estava apaixonada por mim e não conseguia parar de pensar em mim. A amiga gorda dela, que era uma das piores falsas amigas, começou a chorar dizendo, mas você não vai passar mais tempo conosco. A irmã dela também falou para ela me dar um ultimato ou uma lista de exigências. O pai dela também estava no exército e dizia que um homem deveria fazer isso e aquilo, e ficava bravo se um cara não abrisse a porta para uma mulher. Então, ela começou a me julgar, dizendo, por que você não segurou minha mão ao andar no shopping? Mas o homem que o pai e os amigos da família dela aprovaram foi o homem que acabou traindo ela, enquanto eu era leal. Mas eles me julgavam, dizendo que eu era apenas um garoto bonito que eventualmente trairia. E assim chegamos ao fim desta história.
A traição de sua ex-esposa desencadeou um turbilhão de sentimentos. Mas sua decisão firme de não ceder à pressão para reatar mostra sua determinação em preservar sua própria dignidade. Sua escolha de não reviver um relacionamento marcado pela deslealdade foi guiada pelo apoio de pessoas que valorizam seu bem-estar emocional acima de tudo. O que você faria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.